ladies and gentlemen, to the community safari, where each home is an exciting adventure. Here's our first stop. This is Jana. She's a single mom with 3 boys. She hardly has time for herself. Simple tasks like gathering food for her offspring is quite stressful. This aggressive behavior between the boys is often a result of the lack of a male role model in their lives. Let's withdraw from this situation and let the mother bear tend to her cubs. Okay, now for some excitement and drama. This is Rick and Catherine. They've been married for 6 years. No. No banging on the glass, and keep your hands in the vehicle at all times. These can be very aggressive animals. And as with any aggressive animal, do not look them in the eye. Oh no, someone's looked him in the eye. Look away, look away. Remember to keep calm. Do not look directly in the eye. Me? Oh, nice. Yeah, take a picture, it'll last longer. Well, it looks like our time here is done. Alrighty, let's keep moving forward, folks. On the left is Greg. He is leaving for his 3rd job interview this week. As you can see, the female is grooming the male for the job hunt. Greg still has his family and his dignity. Oh, never mind. There goes that one. Not off to a great start, but let's hope that job hunt goes better. Wish there was something we could do to help him. Well, let's keep moving. Black and white, they are precious in the sun. This is one of the most popular stops and the most requested as well. This is Mimi. She is one of the senior adults in our kingdom, also known as a silver top. Do you think we should help her? She has recently been widowed as her husband passed away this last summer. Simple tasks like lawn care and taking out the trash have become quite difficult for her. Oh, she fell! Okay, ladies and gentlemen, as you can see, she's trapped, it looks like. I need you to calmly get back in your seats. We need to let nature run its course and calmly remove ourselves. Let's head back to the church, shall we? It's cold. And I need to mow my grass. You know, the great thing about going back to your church is, you know you're safe. So remember, folks, it's a wild and dangerous place in your community. So be grateful and thankful you have the safety of your own church. Pouco irônico, né? Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo a Filemão. Essa é a menor das cartas que Paulo escreveu, que nós temos registrado nas Escrituras. Ela tem apenas 25 versículos, então você pode dizer que hoje o pastor vai ler uma carta inteira da Bíblia para o sermão dessa noite, tá bom? Porque ela é curtinha, dá para a gente ler todos os versículos e entender o seu contexto de maneira mais completa. Filemão, do verso 1 ao verso de número 25, assim diz a Escritura. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso mesmo tenho em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever. Prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão.
Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepara-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus companheiros. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. É interessante que essa carta nos revela 3 personagens principais, apesar dela citar outras pessoas e outros nomes. A carta gira em torno de uma relação de Paulo, Filemão e Onésimo. São as 3 figuras principais da carta. Mas para a gente entender o diálogo dessa carta, o que essa carta está representando como princípio e valor e o porquê ela está aqui na Escritura, nós precisamos entender o contexto dessa realidade. Provavelmente, Filemão, sua casa ficava na cidade de Colossos. E ali, na sua casa, a igreja se reunia. Os cristãos de Colossos se reuniam. Veja que até o século IV, as casas, os lares, foram o ambiente principal onde a igreja esteve presente. As catedrais, as construções, os grandes monumentos cristãos passam a existir a partir do momento em que o Império Romano abraça o cristianismo como religião oficial. Até o século IV, os lares formavam a base das reuniões, do culto e da presença semanal da igreja. E Filemão era um líder e um anfitrião da igreja ali na cidade de Colossos. Deveria ser um homem com uma certa força econômica, ou seja, provavelmente um homem que liderava pessoas, que tinha servos, que tinha escravos. E para nós isso às vezes pode parecer algo chocante, uma vez que nós vivemos não apenas no Ocidente, mas tantos séculos depois que Filemão existiu. Naquela época, a base social da sociedade basicamente estava estruturada em senhores e servos. E se você me perguntar assim, pastor, qual foi a revolução que o Evangelho promoveu? Nós vamos entender uma revolução silenciosa que o Evangelho promoveu. Mas se você observar, no Novo Testamento, você não tem uma tentativa de se fazer uma revolução social a partir da igreja, de libertação dos escravos. Por quê? Não é difícil de entender. Por 2 motivos principais. Porque se a igreja do Novo Testamento se levantasse como uma força social contra a escravatura, no sentido de um poder revolucionário, a igreja afastaria o evangelho das camadas sociais que ela estava alcançando. Esse é um dos motivos. Um segundo motivo do porquê esse não foi o caminho naquele tempo, naquela época, que a igreja adotou quanto à escravatura, é porque se houvesse uma revolução produzida lá por quem fosse, e houvesse uma libertação maciça dos escravos naquela realidade socioeconômica da época, os maiores prejudicados seriam os próprios escravos. Por quê? Porque eles sairiam em massa das casas, não tendo onde estar, não tendo o que comer, não tendo como sobreviver. Há um contexto sociopolítico muito diferente do nosso.
Mas Filemão é um homem que, dentro dessa estrutura social, ele então é um senhor. E ele tem debaixo dele servos. E o evangelho alcançou a sua vida. Jesus o resgatou. A igreja está se reunindo na sua casa. Nós não sabemos como ele conhecia Paulo. É bem provável que nos 3 anos que Paulo trabalhou na cidade de Éfeso, que é nesse tempo que nasce a igreja de Colossos, provavelmente sendo pastoreada por Epáfras, que é citado aqui no texto. E Filemão conhecia Paulo. E Paulo, inclusive, o chama de um cooperador entre outros cooperadores. Mas nós não sabemos muito bem como esse relacionamento foi construído, em que circunstância, em que lugar eles se encontraram. Há dúvidas, inclusive, que Paulo tenha estado em Colossos, apesar dele ter enviado aos colossenses uma de suas cartas. Dentro desse contexto que eu acabei de narrar, dessa relação de Paulo, que é um pastor, um apóstolo, de Filemão, que é um cristão, que é senhor de escravos, e de Onésimo, que é um escravo, que nós vamos ver daqui a pouco, um escravo fujão e complicado. Como o Evangelho trabalha essa realidade diante do fato de que Onésimo, que era o escravo, havia fugido da casa de Filemão, e pelo próprio texto nós temos um indício que provavelmente ele não apenas fugiu, mas ele também roubou. E agora nós temos Paulo escrevendo a Filemão sobre Onésimo, que é o escravo fujão e provavelmente ladrão. Outra coisa muito interessante: onde Onésimo estava? Para onde ele foi? Onde ele se encontrava? Onde ele se refugiou? Ele foi para Roma e encontrou o lar que servia de prisão para Paulo. A gente tem ouvido muito aí, a partir das operações da Polícia Federal e das decisões do Judiciário, um termo que é a prisão domiciliar. Você já ouviu isso? Então, o indivíduo está preso, mas ele está preso na casa dele. Ele tem uma série de situações que ele não pode fazer. Ele não pode sair à noite, ele só pode sair se ele tiver um trabalho declarado, ele não pode viajar, ou seja, ele está restrito numa série de coisas. Paulo vivia uma prisão domiciliar à luz do tempo dos romanos, que era um pouco mais complicado do que hoje. E esse servo, esse escravo fujão, que provavelmente também já sabia quem era Paulo, encontra Paulo na prisão em Roma e se converte, aceita Jesus, tem uma experiência verdadeira com Cristo. Então pense comigo, essa não é uma situação fácil. Paulo está escrevendo a Filemão, que era o senhor por direito de Onésimo, sobre Onésimo, que era um escravo fujão, provavelmente ladrão, mas que agora havia se convertido. E o que Paulo está dizendo é: Filemão, Onésimo está voltando para sua casa. E tem algumas coisas que a gente precisa resolver. Talvez seja difícil para nós entendermos a situação de Filemão, numa sociedade tão diferente da sociedade da época. Por exemplo, qual seria a visão dos amigos de Filemão se ele recebesse um escravo fujão que lhe roubou e não fizesse nada? O que os outros senhores como ele achariam dessa atitude? Qual seria a leitura das pessoas ao redor de Filemão? Outra questão interessante: como agiriam, caso Filemão tivesse, os outros escravos, à medida
que um escravo fizesse isso e Filemão simplesmente ignorasse? O que você sinalizaria para os demais que estão na sua casa ou servindo você na sua atividade econômica? Mais ou menos assim. Um funcionário seu, vamos dizer que você seja um empregador, um funcionário seu, da sua equipe, uma pessoa de confiança, traiu você, deu um desfalque na sua empresa, saiu da cidade, e agora ele está numa outra cidade, e lá ele teve um encontro com Cristo. E um amigo seu, cristão, que ama você, que foi responsável, foi o instrumento de Deus para que esse infeliz que te deu o golpe se convertesse, escreve um e-mail para você e diz assim: ô Tião, eu estou aqui com fulano. Vou usar o mesmo nome, porque aí ninguém diz que eu estou, né? Eu estou aqui com o Onésimo. Sabe aquele cara que te dava trabalho, não fazia as coisas direito, que saiu daí e ainda te deu um rombo financeiro? É o seguinte, cara. Você sabe do amor que eu tenho, você já sabe das experiências que nós tivemos em Cristo. E eu quero te pedir uma coisa. Eu quero que você dê um emprego de novo para ele. E eu quero mais do que isso, não é que você dê um emprego para ele. Eu quero que você o receba não mais só como um funcionário. Eu quero que você abra o seu coração para ele ser seu amigo e, mais do que amigo, você precisa receber ele como seu irmão na fé. Entende a situação? O que para mim, essa carta tão pequena revela quando eu olho para esses personagens? Quando eu olho para Paulo, eu vejo um princípio que talvez a gente fale pouco sobre ele. Claro que eu vejo o amor do coração que Paulo tinha. Claro que eu percebo em Paulo uma capacidade de apresentar o Evangelho para alguém que vinha de uma história tão complexa. Há muitas coisas que nós poderíamos falar. Mas eu queria destacar uma coisa em Paulo nessa carta, que é a atitude sincera, franca, honesta que ele tem, mas coberta por um elemento que muitas vezes nos falta: tato. O assunto não era um assunto fácil de ser tratado. A situação não era uma situação que deixava tanto Paulo, Onésimo ou Filemão numa zona de conforto. Pelo contrário, era uma situação com as suas complexidades. E o que nós vemos na atitude de Paulo? Onésimo, eu preciso ser honesto com você. Filemão, eu preciso ser honesto com você. Você é alguém que me encoraja. Você é alguém cujo amor tem sido usado para abençoar a vida dos cristãos. Dessa igreja se reúne na sua casa. O que eu vou pedir a você, veja que ele usa de uma certa sinceridade, que às vezes nós não temos coragem de ter. O que eu vou pedir a você, eu poderia mandar. Eu tenho autoridade espiritual para mandar você fazer. Perceba agora o tato. Mas eu estou lhe pedindo. Porque conhecendo o seu coração, você não fará apenas o que eu estou lhe pedindo, mas você fará muito mais. Observe a capacidade do apóstolo de ser sincero, de lidar com uma situação delicada e, ao mesmo tempo, respeitar a forma de lidar com o problema. Ah, meus amados irmãos, como nós precisamos dessa habilidade. A gente lê Provérbios, quantas vezes a gente vê Provérbios chamando a nossa atenção sobre o como falar, o como dizer.
o como lidar com as situações. Quantas vezes dentro do nosso lar nós estamos lidando com uma situação real? Sim, ela existe. E se você não for sincero, se você não for transparente, os problemas não vão diminuir, eles vão aumentar. E eles trarão grande dano pela falta de se tratar a questão. Então você precisa tratar. Não dá para fingir que as coisas não estão acontecendo. Isso tem a ver, às vezes, com a relação de pai e filhos, a relação da mãe com os filhos e com o pai. Quantas vezes isso tem a ver com a relação, inclusive, entre marido e mulher. Você está vendo que as situações estão ali, elas estão se multiplicando, e você tem dois caminhos para você tomar. Eu sou sincero ou sincera, eu trato isso, eu não trato. Eu finjo que não estou vendo, ou eu lido com isso que é tão desconfortável, é tão difícil, que me traz tanto constrangimento em falar. E o que nós vemos aqui no apóstolo Paulo, e vemos isso como característica da maneira com que ele tratava as suas relações, é que elas eram baseadas em sinceridade, em franqueza, mas ele tinha uma capacidade muito importante de ter o tato necessário no como falar, no como lidar, no respeito ao que o outro está ouvindo. Eu estava pensando sobre isso e eu cheguei a algumas conclusões sobre a minha própria vida. Eu tenho muito tato, por exemplo, com as ovelhas. Às vezes eu tenho até a tendência de protelar algumas coisas e dizer assim, vamos ver se passa, porque é difícil tratar esse negócio. Mas quantas vezes o peso do meu papel como pastor, como líder, me leva à consciência, tem que ser tratado, a gente vai ter que conversar, a gente vai ter que lidar com isso. E eu tenho muito tato com as ovelhas. Mas eu não tenho, muitas vezes, o mesmo tato com os meus filhos. Às vezes eu não tenho tanto tato com a minha esposa. Às vezes eu me sinto mais livre para dizer a verdade, mas não dizê-la da maneira com que ela precisava ser dita. E eu acho que essa atitude do apóstolo nos chama a pensar em como nós temos lidado com as situações difíceis da vida, principalmente nos relacionamentos mais próximos. Nós temos considerado a necessidade de sermos sinceros e transparentes, de gerar confiança em amor, mas nós temos feito isso com uma linguagem, com uma atitude no como falar, a hora de falar, o jeito de falar, o tom de falar, que é necessário para o relacionamento. E eu acho que nós temos muito mais dificuldade quanto a isso, com as pessoas que nós temos mais intimidade e liberdade. Parece que quanto um pouco mais distante é o relacionamento, mais a gente preocupa com a leitura do outro, com a reação do outro, com o que aquilo vai provocar no outro. Porque, na verdade, nós não estamos pensando nele ou nela, nós estamos pensando em nós. Se eu tiver tato, eu evito que essa pessoa me julgue. Se eu tiver tato, eu evito que essa pessoa veja realmente como as coisas estão comigo. Se eu tiver tato, eu consigo manter a boa imagem. Mas quando eu não vejo a necessidade de manter a boa imagem, minha mulher tem a obrigação de me aturar. Meus filhos são meus filhos, nunca vão deixar de ser. A gente arranca tantas e tantas vezes esse elemento. E o pior, como a gente tira o tato, a gente começa a pensar que ser falso é melhor.
Porque na cabeça da gente é mais ou menos assim. Eu tento tratar os problemas, eu tento dizer, eu tento falar. Eu lembro da última vez, o que virou? Virou uma discussão. Então agora eu vou fingir que eu não estou vendo nada. Eu não vou falar mais nada. Eu vou ficar no meu canto. E aí? E aí a gente vai para um nível de perigo muito maior. Se na sua casa vocês estão tendo muitos problemas de relacionamento, porque está faltando tato, está aqui então uma palavra boa para você. A luz amarela acendeu. Você não está tendo responsabilidade no modo com que você fala, você não pondera a sua reação. Às vezes você está falando coisas muito verdadeiras, elas são verdadeiras, você está sendo sincero, mas a maneira com que você está dizendo, a forma com que você está abordando, está prejudicando os relacionamentos. E tem briga. Quem sabe nessa noite é para você parar e falar assim: opa, deixa eu aprender com Paulo, está aqui uma situação difícil, delicada para tratar. E mais uma vez ele demonstra que ele está tentando achar a linguagem do coração do outro, sendo sincero, sendo transparente. Agora, deixa eu te falar de uma situação pior do que está tendo muita discussão pela falta de tato. Se tem muito tempo que você não discute com alguém do seu relacionamento muito próximo, é porque na verdade você está fingindo de cá que está tudo bem, ele está fingindo de lá, seu relacionamento está morrendo. A ausência da briga é o sinal mais perigoso que você pode ter, nesse caso. Vocês abriram mão da sinceridade. Não é só um problema de ter tato ou não ter tato. Vocês estão sendo desonestos um com o outro. O silêncio é a prova de que vocês abdicaram de estarem conectados, de estarem tratando e crescendo no que precisam tratar, e a ausência da briga, me desculpe nesse caso, não é um indicativo positivo, é um indicativo que vocês não têm força nem mais para brigar. Está morrendo. E Paulo nos ensina aqui a atitude de sinceridade. Onésimo, eu podia mandar, mas eu não vou fazer isso, meu irmão. Eu estou te pedindo. Desculpe mais uma vez. Filemão, eu podia mandar, mas eu não estou mandando. Eu estou te pedindo. Considere isso que eu estou lhe dizendo no Senhor. E em Onésimo, o que eu vejo numa situação tão difícil de se resolver, principalmente naquele ambiente? Eu vejo um homem precisando de uma segunda chance. Eu vejo um cara que pisou na bola, alguém que quebrou a confiança, alguém que tinha uma aliança social com o seu Senhor. Se você ler, por exemplo, a própria carta aos Colossenses, a carta de Efésios, sobre a relação de senhores e servos, você vê a Bíblia dizendo: olha, não sirva como ao seu senhor humano, sirva como se você estivesse servindo a Deus. E a Bíblia dizendo: e você que é senhor, não maltrate o seu servo, antes, porém, lembre que Deus está confiando a você o cuidado dele e de sua família. Ou seja, há uma revolução que a palavra de Deus propõe, não pelas armas, não sindicalizando os servos e levantando os servos contra os seus senhores, não numa luta de classe, mas numa atitude de coração que se move dentro da relação cristã, do evangelho transformando a relação de servo e senhor. Mas Onésimo tinha pisado na bola. Ao mesmo tempo, agora ele aceitou Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Qual é o primeiro fenômeno que acontece quando alguém tem uma experiência com Jesus? A primeira coisa, eu vou dizer uma coisa para você que está aqui.
Não é difícil diagnosticar se você já teve uma experiência verdadeira com Jesus. Se você já nasceu de novo. Não é tão difícil. A primeira coisa é você saber: eu já passei por um profundo arrependimento. Não existe conversão sem arrependimento. Não existe novo nascimento sem arrependimento. Onésimo sai da casa de Filemão, vai para Roma, tem um encontro com Paulo em Roma, e lá ele aceita Cristo. E por que Paulo sabe que Onésimo era um cristão verdadeiro? Porque, inclusive, ele estava profundamente arrependido de tudo que ele havia feito contra o seu senhor Filemão. Mas o Evangelho não é só arrependimento. O Evangelho é a fé em Jesus. Arrependimento sem Jesus, sabe o que é? Remorso. Tem muita gente que tem remorso. Judas teve um remorso tão grande, mas tão grande do que ele fez, que ele foi lá e se matou. Não confunda remorso com arrependimento, porque o arrependimento verdadeiro não te destrói. O arrependimento verdadeiro é o caminho que te coloca aos pés da cruz. Senhor, eu não posso mudar o passado. Senhor, eu não posso voltar lá atrás e deixar de fazer as besteiras que eu fiz. Mas eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor tem uma nova vida para mim. Que o Senhor pode me perdoar disso tudo que está lá. E que no Senhor tem uma história nova. E eu confio a minha vida ao Senhor. Eu não quero mais ser o guia da minha própria vida. É o Senhor que vai dirigir. E Onésimo teve essa experiência com Cristo. Mas há uma coisa que acontece com Onésimo, que infelizmente a igreja dos nossos dias tem perdido. A nova vida em Cristo requer agora que você trate não a culpa do seu pecado, mas que você lide com algumas consequências do seu pecado. Por que Paulo está mandando Onésimo de volta para Filemão? Não seria muito mais confortável Onésimo tocar a vida dele lá em Roma? A essa altura, você acha que Filemão contava com ele lá? Ou que Filemão sequer queria ele lá? O que Paulo está fazendo é promovendo cura. Se o Evangelho entrou na vida de Onésimo, aquela situação lá de trás, agora, no poder da cruz, no poder do Evangelho de Jesus, precisava ser tratada. Oh, Senhor Jesus, muito obrigado. Tive um encontro com o Senhor. E antes, quando eu não tinha o Senhor, eu deixei 20 cheques espalhados na praça sem pagar. Agora eu sou uma nova criatura, Senhor. O velho homem assinou aqueles 20 cheques. E o novo homem, Senhor, não tem nada mais a ver com isso. Opa! O velho homem foi imprudente, o velho homem não administrou bem, o velho homem não assumiu as responsabilidades, o velho homem fez isso tudo. E o novo homem agora o que faz? Senhor, agora que eu tenho o Senhor como o Senhor da minha vida, eu tenho 20 cheques para quitar. Eu não sei ainda como eu vou fazer. Eu não tenho o dinheiro ainda, mas Senhor, me ajuda a honrar. Entende a diferença? Então Paulo está dizendo, você precisa voltar. Você precisa pegar essa nova chance que o Evangelho está te dando, para você reconstruir a sua vida pelo caminho correto. Não por atalhos. E eu observo uma coisa tremenda em Filemão. O apóstolo Paulo nos apresenta um homem crente. Filemão era crente.
Filemão servia no reino, a casa dele recebia a igreja. Filemão encorajava os crentes, porque Paulo diz assim: olha, os crentes têm sido encorajados, Filemão, por sua vida. Mas Filemão não tinha crescido como cristão tudo o que ele tinha para crescer. Então essa situação era a oportunidade de um salto no Evangelho, de rever a sua percepção da sociedade, de repensar a sua relação com quem estava debaixo da sua influência, e de exercitar o Evangelho, sim, acima do que um senhor comum fazia, acima do que a sociedade esperava, acima do que se convencionou o aceitável. A justiça de Filemão, como Jesus tinha dito lá atrás, tinha que exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus. Era a oportunidade de crescer na direção de Jesus, muito mais do que ele já havia crescido. Há um perigo muito grande de nós estarmos enganados acerca de nós mesmos. Talvez você olhe para você e se compare a outros cristãos em termos de maturidade, de dedicação, de experiência. Aí você olha, por exemplo, para aquela pessoa que está chegando na comunidade, o cara parece doido. Você chega ali atrás, e aí, meu querido, como é que você está? Ele já solta um palavrão, nem percebe. Você pensa, meu Deus do céu, ó, que nível de experiência que esse cara tem com Jesus. Aí você olha para você, e você se sente mais maduro, mais preparado. Mas de repente, um dia você ouve o testemunho de um irmão, de uma irmã, passando por uma provação, uma luta, uma situação de sofrimento tão terrível, e esse irmão dizendo assim: meus queridos, eu estou glorificando a Deus no meio disso, eu estou crescendo com isso. Aí você põe a mão assim na cabeça e fala assim: meu Deus, eu sou um crente miserável. Ah, se eu estivesse no lugar, eu nunca ia dar conta de reagir assim. Aí você se vê e não se acha tão maduro assim. Qual que deve ser a nossa referência? O que parece que cresceu mais do que nós? O que parece que está tão lá embaixo na experiência com Jesus? Qual deve ser a nossa referência? A Bíblia diz, em Efésios capítulo 4, o nível que deve ser o seu crescimento. Até onde você deve chegar. O que você deve alcançar. E a Bíblia diz que nós devemos chegar até que cheguemos à perfeita estatura do Filho de Deus. Ou seja, qual é o alvo de crescimento de todo cristão? O que vocês acham? Ser igual a Jesus. Então agora eu olho para Jesus, para o caráter de Jesus, para o coração de Jesus, para a maturidade de Jesus, para a sabedoria de Jesus. E a Bíblia está dizendo: cresça até chegar na altura dele. Perguntinha: está faltando muito ou pouco para você? Filemão tinha crescido muito, mas ele ainda estava muito longe de ter o coração, o caráter, a visão, a sabedoria de Jesus. E o que o apóstolo está dizendo? Receba esse desafio, Filemão. Receba Onésimo, que te deu prejuízo. Inclusive, eu vou pagar o prejuízo que ele te deu. Pode pôr na minha conta. Eu, inclusive, estou aqui assinando com meu próprio punho. Eu vou pagar o que ele
provavelmente deu de prejuízo, mas receba-o não como um escravo, Onésimo. Porque se fosse receber como escravo, Onésimo tinha que levar uma peia. Não como escravo, mas como irmão em Jesus e muito amado. Amado por mim, mas muito amado por você, Onésimo, Filemão. Umas 2, 3 noites sem dormir bem, mistura os nomes, né, irmãos? É um negócio incrível. É isso, Filemão. Esse é o desafio para você. Quero terminar pensando nos resultados. Rapidamente, uma rápida aplicação. Se nós, servindo ao Senhor, buscando viver para Ele, sermos sinceros, mas revestirmos a nossa sinceridade uns com os outros, na nossa família, na igreja, na sociedade, de tato, de cuidado, de uma linguagem, uma capacidade de falar com sabedoria, que respeite o outro, nós vamos nos habilitar a superar muitos conflitos pelos quais nós estamos passando ou nós passaremos. Não tome o caminho. Eu sou sincero. Se quiser, ouça. Você está dizendo assim, eu vou falar o que eu penso, sem considerar o que você vai sentir. Não vá por aí. Mas também não tome o caminho. Eu vou deixar isso, não vou falar nada, que eu não quero brigar, não quero ter confusão, não quero ter problema, então eu vou fingir que nada está acontecendo, porque também isso é perigoso. Tenha uma sinceridade revestida de tato, para que você possa superar os conflitos e ajudar outras pessoas a superarem também. Então escolha o momento, veja como está o ambiente, como o outro está, para que os assuntos difíceis possam ser tratados. Creia, olhando para a vida de Onésimo, que em Jesus a gente pode recomeçar. A gente pode recomeçar. Às vezes, nós estamos vivendo um momento tão difícil, nós fizemos tanta besteira na vida, as escolhas foram tão erradas, que a sensação é o seguinte: acabou. O que eu vou fazer? E isso é desesperador. Desesperador. E alguns, inclusive, endurecem mais o coração. Fazem, já que o negócio está feio mesmo, já que não dá para consertar mais, quer saber? Aí, chuta a jaca. Não, meu amado, não, minha amada. Corra para a cruz. Volte o coração para Jesus. Senhor, como o Evangelho do Senhor vai me ajudar a recomeçar, a ter uma nova chance. Faça isso. Existem novas oportunidades de Deus. Você não sabe o que Deus preparou para você. Então, em Jesus, não desista, mas corra para os braços dele. E por último, todos nós, como era o caso de Filemão, todos nós temos que crescer em algo que é muito difícil para a gente, que é realinhar os nossos papéis à luz da palavra de Deus. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos, por mais que você já conheça a Bíblia, o que é ser pai à luz da palavra de Deus? Tudo bem, as pessoas lá fora lidam com seus filhos assim, mas o que Deus quer que eu faça? Como eu devo crescer sendo pai? Como você, minha irmã, precisa repensar o seu papel de mãe, porque são essas coisas que te ajudam a crescer no próprio relacionamento com Deus. Senhor, há alguma coisa que eu preciso sacrificar? Há alguma coisa que eu preciso celebrar com os meus filhos? Na relação conjugal,
Nós vivíamos um tempo, há pouco tempo atrás, que se você chegasse na igreja e falasse, hoje eu vou falar sobre submissão feminina. O pastor já tinha que falar assim, eu vou falar sobre submissão feminina. E já tinha que dar uns passos para trás e se preparar. Machista esse pastor. Que absurdo. Será que ele não entende que nós estamos no século XXI? A cabeça já... Hoje mudou? Não, piorou. Porque a gente falava assim, hoje eu vou falar sobre submissão feminina. E as mulheres, não é possível. Aí o que a gente fazia? Mas eu vou começar falando, para amenizar, né? Falando da liderança masculina. Aí as mulheres, opa, então eu vou ouvir. Vamos ver para onde que isso vai chegar. E os maridos, vamos ouvir. Hoje você fala assim, vou falar sobre submissão feminina. As mulheres querem bater no pastor. Aí você diz assim, então tá, vamos falar sobre liderança masculina. O homem amar a mulher como Cristo amou a igreja. Aí são os homens que querem dar uma peia no pastor. Antes era só a mulher que queria bater na gente, agora é homem e mulher. Tá doido? E agora essa mulher vai ficar no meu pé. O pastor fica falando essas coisas, chega lá em casa, vai me apertar. Você não me ama como Cristo ama a igreja, você não sei o quê. Pastor infeliz. E a sua vida vai virando uma miséria, seu casamento vai virando uma miséria. Você não sabe quem você é, sua mulher não sabe quem é, muito menos filho sabe, tem filho de 2, 3 anos, mandando nos pais, fazendo os pais de fantoche, todo mundo sofrendo dentro de casa, porque não quer ouvir o que a Bíblia diz sobre papéis. Nós não devíamos só estar abertos a ouvir, nós devíamos dobrar o nosso joelho e falar assim, Senhor, tem misericórdia, eu preciso saber o que é uma mulher à luz da Tua palavra num lar. O que é um homem, o que é um filho? O que é ser um patrão, Senhor, à luz da Tua palavra? Há famílias que estão ligadas a mim. Você quer que o país mude? Mas se você que é cristão não mudar a sua cabeça, por exemplo, eu vou fazer aqui a minha obrigação, não faço mais do que isso, como funcionário, abra a sua cabeça pelo amor de Deus, meu querido. Isso é cabeça de um povo longe de Deus e da palavra de Deus, porque o homem cristão não pensa assim não. A mulher cristã que está trabalhando não pensa assim não. Ela pensa assim, eu vou fazer o melhor para a glória de Deus, meu patrão reconhecendo ou não reconhecendo. Entende? Nós estamos vivendo uma meninice na fé. Filemão aqui estava sendo advertido, você vai mudar a sua relação com Onésimo, à luz do Evangelho. Agora, seriam vocês que tinham que dizer para mim, pelo amor de Deus, pastor, tira uns 3 domingos para falar sobre o papel na família, na sociedade. Nunca ouvi uma pessoa, nunca vi um crente pedindo para falar sobre isso. Seu papel, o meu papel. De vez em quando a gente sabe que precisa e a gente fala. Mas dizer que alguém chega e fala assim, pastor, eu preciso entender, eu estou com um problema, porque eu quero ser fiel, mas às vezes eu não entendo como que é o meu papel. Você entende? Ninguém está em crise com isso. Está em crise por causa disso, não com isso. Por causa disso. Então é a hora de nós crescermos. Crescermos em Jesus. Por que, Senhor, que o Senhor me deu essa profissão? Como eu posso servir no Teu reino com essa profissão? Então eu quero terminar essa palavra dizendo que o poder da mudança está no Evangelho. É no Evangelho que está o poder da mudança. Para você, para a sua família, para a igreja,
para a sociedade. Então, não abra mão da sinceridade, mas tenha cuidado como você é sincero. Quando as coisas estiverem difíceis, volte seu coração para Jesus. Senhor, me dá uma nova chance. Senhor, as coisas precisam mudar. Estou voltando de joelhos para a cruz do Senhor, Senhor Jesus, porque eu sei que aqui está a mudança. E eu quero saber, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Nos papéis que eu tenho na minha vida, o que o Senhor espera de mim, Senhor? Se nós fizermos isso, grandes coisas acontecerão nas nossas vidas. Vamos curvar nossa cabeça.